Boa noite a todos os inscritos no canal Sol Barbosa. São 19 horas e 28 minutos, faltando mais um minutinho aqui para poder iniciarmos aqui a nossa live do Alerta Terremoto Live. Aqui, todas as quartas, a partir das 19 horas. Só que hoje, a gente está fazendo hoje, porque não foi possível fazermos ontem, né? Na quarta-feira ontem. Então, hoje estamos aqui voltando com mais uma live do Alerta Terremoto. Eu sou FS Cavalcante, apresentando aqui a nossa live de todas as quartas-feiras. E também, daqui a pouquinho com a gente, Sol Barbosa estará com a gente trazendo, como sempre, mais uma nova matéria para a gente aqui, ok? Daqui a pouquinho eu vou iniciando aqui, antes dela chegar aqui na nossa live, e você que não é inscrito no canal aqui do Telegram, canal Sol Barbosa, inscreva-se e participe também com a sua pergunta, a sua opinião, e não esqueça de inscrever-se também no grupo para poder enviar mensagens, ok? Pois é, gente, olha, ela já chegou aqui, Sol Barbosa acabou de entrar aqui na nossa live. Sol Barbosa, antes de eu iniciar aqui os detalhes que eu vou passar hoje, né? Estou iniciando agora. Pode dar aqui as suas considerações iniciais, o seu boa noite a todos que irão ouvir a nossa live que está sendo gravada neste momento. Boa noite. Boa noite, FS Cavalcante, boa noite a todos os ouvintes aqui do canal Sol Barbosa, nessa noite de quinta-feira, 3 de outubro. Obrigada pela presença. Vamos aí a mais uma live do Alerta Terremoto, também falando de alguns assuntos que têm ligação com os terremotos. Como sempre, nós sempre trouxemos aqui outras matérias que estão ligadas, que estão relacionadas aos terremotos e aos eventos extremos do planeta Terra. Boa noite a todos. Barbosa, obrigado pelo boa noite a você também. Seja muito bem-vindo aqui à live do canal Sol Barbosa, novamente, né, juntos aqui, trazendo esse conteúdo com muita informação aqui no canal Sol Barbosa no Telegram, mas também no YouTube, também os inscritos do seu canal no YouTube, também acompanhando todas as lives que você está colocando lá, essa live, quando encerra aqui, eu já faço a edição, a gente já manda e você, né, envia o arquivo lá para o YouTube e a gente agradece a todos que estão acompanhando a live do Alerta Terremoto. Eu vou iniciar aqui com o USGS, o Sistema Sísmico Avançado dos Estados Unidos. Um terremoto em Tobelo, de 4,8 de magnitude, na Indonésia. Terremoto de 4,6 em Svalbard. Também um terremoto de 4,8 em Filipinas. Terremoto de magnitude 4,5 em Levuka, região das Ilhas Fiji. Um terremoto no Oceano Índico Sul, 4,9 de magnitude. Terremoto em Vila Merizo, Guam, 4,6 de magnitude. Um terremoto de 4,9 em Ouma, região de Tonga. Terremoto de 4,5 em Adak, região do Alasca. Um terremoto de magnitude 5,1 na mesma região de Adak, no Alasca. Um terremoto de 5,3 na região das Ilhas Kermadec. Um terremoto em Loringau, Papua Nova Guiné, com magnitude 5,4. Um terremoto de magnitude 4,7 na Indonésia. Olha, o Oceano Atlântico Norte, na dorsal mesoatlântica, aconteceu um terremoto de 5 graus, ok? E vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho aqui, para ver, só um instante. Voltamos aqui,
Vamos falar sobre esse terremoto da região do Oceano Atlântico que está voltando a tremer novamente. Vamos ver as informações regionais. Os lugares próximos à região de Guadalupe, Saint-Philippe, Barbados, São Miguel, região de Barbados e região de Guadalupe, ok? Aqui não tem um resumo tectônico, por se tratar de dados indisponíveis na região do Oceano Atlântico. Vamos voltar aqui. A relação de terremotos no SGS. Localidade de San Julián, Filipinas, terremoto de 4,7 de magnitude. Vamos aqui a LabSys, o site da LabSys, para trazer informações atualizadas. Olha, gente, a LabSys também está registrando série de tremores registrada na região do Acre. Magnitudes preliminares indicadas pelas bolas coloridas aqui no mapa, eu estou notando aqui através do mapa, né? E é o seguinte, na última terça-feira, 1º de outubro, teve início uma série de tremores no interior do Acre, nas proximidades do município de Tarauacá, que contou com 4 sismos de magnitude acima de 2 graus. O Laboratório Sismológico da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, analisou que o primeiro tremor ocorreu às 0h09 pelo horário local e teve magnitude preliminar calculada em 3 graus. E na quarta-feira, né, a 1h42 do TC, sendo que foi às 20h42 do dia 1º de outubro, pelo horário local, foi registrado mais um sismo, desta vez com magnitude preliminar de 2,2 de magnitude, que precedeu o terceiro e maior tremor, às 4h21 pelo horário local, com magnitude preliminar de 4,1, muito forte aí, aqui para a região brasileira, né? Até o momento, o último evento registrado ocorreu às 5h11 pelo horário local e contou com a magnitude preliminar de 2 graus, ok? Todos os sismos foram detectados através das estações da Rede Sismográfica Brasileira, que conta regionalmente com o apoio da UFAC, né? Coordenada pelo professor Dr. Antônio Romero da Costa Pinheiro, essa aqui é UFAC, a UFAC, né? Eu estou chamando UFAC aqui, e são operadas pela UNB recentemente. O LabSys, o FRN, lançou um projeto de monitoramento de tremores profundos da região através de uma nova rede temporária, mas os dados gerados ainda não estão disponíveis, né? Olha, gente, eu vou daqui a pouco, eu quero saber de você, Saulo Barbosa, o que está acontecendo, na sua opinião, o que está acontecendo. Daqui a pouco eu quero a sua opinião sobre o que está acontecendo nessa região do Acre, né? O que me leva a pensar é que está vindo, né, muita onda sísmica migratória, minha opinião, né? Que está vindo muita onda sísmica migratória já das regiões. Como está acontecendo, ocorrendo aqui, é um barulho muito forte, né? Eu vou adiantar aqui, olha, moradores se assustam com tremor de terra e estrondo no interior do Acre, né? O morador disse que sentiu as pernas tremerem, né? Corpo de Bombeiros confirmou que o tremor foi sentido por volta da meia-noite, mas não houve ocorrências graves relacionadas, né? O abalo foi registrado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os moradores do município de Tarauacá, no interior do Acre, relataram um tremor de terra seguido por um forte estrondo na madrugada desta terça-feira, 1 de outubro. O abalo foi registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a LabSys, confirmado pelo Corpo de Bombeiros do município. Além disso, também foi reportado por um usuário do site do Centro de Sismologia da USP.
O promotor de eventos Lucas Dourado, morador do município, conta que estava com a família em frente à sua casa, aliás, a casa de um tio, no bairro Senador Pompeu, por volta da meia-noite, quando sentiu abalo no solo e ouviu um forte estrondo que pensou ser uma explosão, né? Ele relatou que ficou assustado e com medo que fosse uma explosão de algo inflamável, pois houve um forte barulho no momento do tremor. Estava de pé e sentiu as pernas tremerem, né? Além de perceber o chão balançar, relata ele. Aqui, como é mais extenso aqui, eu vou passar para você, seu Barbosa, para que você possa iniciar, né, aqui as suas considerações iniciais. Já deu seu boa noite, mas pode ficar à vontade para iniciar aqui a matéria de hoje. Inclusive, a pergunta que eu faço, né, o que está ocorrendo nessa região do Acre agora, né? O Acre, a gente sabe muito bem, São Barbosa, que fica muito perto da região aí de terremotos do Peru, né? Muito próximo, né? Que o Peru já recebe também muita onda sísmica de outros países muito perto, né? Inclusive, a gente pode citar o Chile, né? A Argentina, muito perto. Então, a gente leva a crer que a onda sísmica pode estar vindo, inclusive, eu acredito que a região da oceânica também, né, o Oceano Atlântico, essas regiões, inclusive, que já está começando a tremer novamente no terremoto, como eu falei agora, de 5 graus agora há pouco. Pode falar, São Barbosa. Alô, São Barbosa, está me ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo, sim. É exatamente essa matéria, né, que eu vou focar, esses terremotos no Acre, que são muito importantes aqui, porque é Brasil, né, porque as pessoas geralmente pensam que no Brasil não tem terremotos, isso é sempre falado aqui no Alerta Terremoto, que tem sim terremoto aqui no Brasil, cada vez estão ficando mais fortes. O mês passado eu fiz uma matéria aqui no Alerta Terremoto sobre os terremotos profundos na Amazônia, colocando o porquê que esses terremotos acontecem, né? Porque eles dão uma parada, mas logo depois eles começam de novo e eles têm uma magnitude acima daquilo que acontece geralmente em outras regiões do Brasil, como o Nordeste, por exemplo, que é o lugar mais sísmico, onde ocorre terremotos com mais frequência aqui no Brasil, mas são terremotos de magnitude não tão altas. Quando acontece um mais alto, um 4,2, por exemplo, que aconteceu lá em 2020 na Bahia, então as pessoas se desesperam até, né? Já aconteceu na região Nordeste, João Câmara, né, um terremoto aí de magnitude 5,2 nos anos 80 e que destruiu muitas casas e que as pessoas saíram correndo da cidade. Eu tenho vídeo sobre isso no canal Sal Barbosa lá no YouTube. Mas é algo raro acontecer um terremoto dessa magnitude em outras regiões que não sejam ali pertencente ali aos estados que compõem a região norte do Brasil, em especial ali no sul da Amazônia e também o estado, né, da Amazônia, o estado do Acre e Rondônia, são ali os 3 estados onde nós temos como eu falei na ocasião em que eu coloquei o assunto da matéria lá no mês passado, sobre os terremotos profundos da Amazônia, é a placa, né? A placa de Nazca que entra por baixo da bacia amazônica cada vez mais. E quando eu falo em entrar por baixo, são muitos quilômetros abaixo da camada da Terra, né? Da litosfera. E onde ela entra onde está o manto. Então ela entra por baixo e ela derrete e existe uma acomodação dessas rochas aí nessa entrada por baixo da bacia amazônica que eu não posso, nem consigo imaginar, acho que ninguém consegue imaginar o tamanho que é isso tudo, né? Que a gente fala, uma entrada de uma placa de subducção, que é a placa do Pacífico, que é a placa de Nazca, que entra por baixo, né, aqui da América, da placa sul-americana.
Então, nessa entrada existe uma acomodação de todas da terra, né? Então, nisso acontece então o terremoto. Então, ali nós já tivemos o terremoto mais forte do Brasil, aí 6,5 agora em janeiro de 2024. Antes havia acontecido um em 2022, em 7 de junho, se não me falha a memória, de 6,2, e agora aconteceu em janeiro de 6,5. Esses que estão acontecendo agora, não foi só um dia, né? Então, foi desde o dia 1º, né? Dia 1º, dia 2, dia 3, né? Então, as pessoas estão bastante assustadas com isso que está acontecendo. Então, foi registrado pelo laboratório da LabSIS, né? Pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para ver como foi um terremoto forte. Nem sempre a LabSIS registra, porque a LabSIS está em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E seus instrumentos estão espalhados por todo o Nordeste. Claro que lá na Amazônia também tem as estações que registram, as próprias estações que registram, que fazem parte da rede sismográfica brasileira, que são monitorados pela USP, Universidade de São Paulo, e pela Universidade de Brasília, a UMB. E todos esses nomes que eu estou falando fazem parte da rede sismográfica brasileira. E a LabSIS, né, é o órgão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então, que controla e monitora os eventos que acontecem, né, os terremotos que acontecem na região Nordeste, e esses outros órgãos do restante do Brasil. Então, esses que estão acontecendo em Tarauacá, que foi falado na época que eu falei dessa matéria, né, que realmente foram entrevistados aqui, eu li, né, as matérias desde o dia 1º, então, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e geólogos também, que eu vou ir falando aí na sequência aqui da minha fala aqui nessa matéria de hoje, e vou falar de outros assuntos também, mas, então, eles todos estão chegando à conclusão, e que esse estudo está sendo feito são por pesquisadores brasileiros, esse dos terremotos profundos da Amazônia, que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando agora. Então, são as placas tectônicas de Nazca. Então, todos falam isso. É a proximidade da cidade de Tarauacá e as cidades ali também presentes ali na volta, Cruzeiro do Sul e outras tantas ali, né, que nos 3 estados, Amazonas, estado do Amazonas, Acre e Rondônia. Então, são as placas tectônicas de Nazca, da placa tectônica sul-americana, né, e a proximidade com os Andes. Mas o que tem a ver a sul-americana com a placa de Nazca? Acabei de falar, né? A placa de Nazca entra por baixo da placa sul-americana, que está nosso lado aqui brasileiro é a bacia amazônica, que está sendo, que vem por baixo da bacia amazônica. Então, a preocupação é bastante grande. Tenho vários vídeos com as câmeras de segurança mostrando aí o segundo dia dos terremotos, o primeiro, o segundo e o terceiro dia, são 3 dias já com terremotos. Então, terça, quarta e hoje, né? Então, assim, os terremotos não acontecem somente, não só acontece o abalo, mas também estrondos, né? Estrondos, forte estrondo. Então, preocupa bastante as pessoas, né? Então, a análise que a LabSIS faz sobre isso, esse de 1º de outubro, né? Depois que foi às 20h42 de 1º de outubro, menos 24 horas após o primeiro abalo. Então, um atrás do outro, 2.2, 4.1, né? Então, a população sentiu, então, assim, não foi profundo. Como as coisas vão mudando, por isso que tem que haver
um monitoramento constante, né? Esse estudo que está sendo feito, né? Esse estudo não terminou ainda. Então, a população sentiu os tremores, né? Sentiu que a terra balançou e ouviu os estrondos. E isso que é perigoso, né? Então, tem o geofísico da LabSys, que é o Eduardo Menezes, você conhece? FS Cavalcante eu conheço já desde 2020, né? Ele é o geofísico que coordena a LabSys, lá, Sim, né? Universidade conheço. Federal do Rio Grande do Norte, né? E ele diz o seguinte, né? Que os abalos de menor intensidade normalmente não são sentidos em razão da profundidade, que são os terremotos profundos que eu falei na matéria, 400, 600 quilômetros de profundidade, né? Então, esses que estão acontecendo agora foram sentidos, o mais forte que aconteceu foi o de 4,1, né? E os de menor magnitude parece que não foram sentidos, mas esse sim, né? Porque esse com certeza deve estar em torno de 15 quilômetros de profundidade, né? Então, não adianta, isso é a comparação que é feita, né? Então, eles estão monitorando essa área já por causa desses estudos que estão fazendo, dessa matéria que eu falei, né? Aquele dia, lá em setembro, né? Setembro, final de agosto, acho que foi setembro. Então, ali, eles estão monitorando essa área no Acre, na Amazônia, em Rondônia, há pouco tempo, eles instalaram 11 estações, juntamente com a Universidade de Brasília e a Universidade do Acre, a Universidade Federal do Acre, que são aquelas estações que eu mostrei no vídeo, você lembra de tecnologia de última geração, que para estudar aqueles sismos profundos. Desse estudo que estão participando os Sim, eu lembro brasileiros, também. né? Você lembra, né? Com certeza. Certo. Então, a diferença entre os terremotos que me parece que a população já está um pouco acostumada, né, de sentir um tremor aqui, um tremor ali, né, em função da proximidade da cordilheira, ali, né, tá Peru, Bolívia e a placa de Nazca, né, mas esse que ocorreu, o barulho foi muito forte. O som que ele produziu foi muito forte. Teve o barulho e em seguida veio a movimentação da terra. Então, tem as pessoas dando os depoimentos, você já falou algumas coisas aqui, antes de eu entrar aqui ao vivo, né? Então, tem gente dizendo, né, assim que, por exemplo, aqui eu tenho um depoimento de um produtor cultural, professor de educação física, que diz que levantou do quarto, foi para a sala deitar na rede, porque estava muito quente. Claro, lá, né, na região norte também é tão quente quanto aí no nordeste, né, bastante quente à noite. Ele disse que deitou e quando começou a cochilar, ele sentiu aquele impacto. Ele ouviu um barulho muito forte, como se fosse um estrondo, como se fosse um acidente, um carro batendo em algum portão de ferro, como se fosse um impacto de uma bomba. Olha como foi, o barulho foi forte. Então, ele diz também que parecia que estava acontecendo uma explosão, como ele já viu em filmes, e que esse segundo terremoto foi sentido com muito mais intensidade. Aí ele diz: gente, Sério, viu, a situação, viu? muito séria, olha Essa é só. a situação, viu? Porque se, digamos, a pessoa está lá, né, não está nem pensando que vai ocorrer uma coisa dessa e ocorre de uma hora para outra, né? A pessoa tem um susto enorme, né? Exatamente, porque é muito forte. Então, teve como se fosse uma explosão e depois começou a balançar tudo, né? Então, ele diz o seguinte, que ele vê nos filmes, nas novelas, é mais ou menos parecido com aquele impacto de uma bomba. Aí ele diz que levantou rápido, atordoado, ficou tipo em estado de choque por conta do barulho,
bem forte, e os cachorros enlouqueceram, começaram a latir muito, né? Aí ele disse que chamou a companheiro dele, e ficou bastante assustado, assim como da primeira vez, né? E aí os vizinhos já saíram para a rua, e todos saíram para o meio da rua e foram ver o que tinha acontecido, né? Porque, na verdade, nem sabia o que tinha acontecido, depois que ficaram sabendo que foi um terremoto, né? Então, o coordenador municipal da Defesa Civil de Tarauacá, João Luiz Melo Gonzaga, disse que os terremotos também, ele, na verdade, ele reiterou o que os outros já estavam falando, né? Que a gente fala, a proximidade da cidade do interior do Acre com as placas tectônicas de Nazca, que se encontram no Oceano Pacífico, ao oeste da América do Sul, e da placa tectônica sul-americana, que abriga o continente da América do Sul e parte oeste do Oceano Atlântico Sul, e também da proximidade com os Andes, que foi formado por meio do embate entre os movimentos tectônicos. Tantos movimentos tectônicos levantou, né, os Andes, a montanha que existe, né, a Cordilheira dos Andes só existe por causa dos movimentos tectônicos. É assim que se formam as montanhas, né, ao longo de milhares de anos, de milhões de anos. Então, ele fala do terremoto aqui, o maior terremoto do Brasil, né, que teve, ele fala aqui que foi em 1963, ele está por fora, né? Mas ele fala de janeiro desse ano também, e esse de janeiro desse ano foi o mais forte até hoje, né? 6,5, né? Então, a questão geológica aí é muito importante. Esse estudo que eles estão fazendo tem que apressar esse estudo, né? Então, assim, foi confirmado, não foi explosão de pedreira, não foi desabamento de nada, não foi um acidente, não foi realmente, né? Foi um terremoto, né? Então, a informação foi confirmada, e eles estão monitorando ali e aguardando, porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Porque não tem um medidor de profundidade também, né? Praticamente, esses abalos acontecem quase que diariamente, mas não dessa intensidade, né? A população às vezes nem sente, porque são detectados pelas estações que estão ali para registrar, né? Os sismógrafos que estão ali para registrar os terremotos. Só que são terremotos pequenos, sempre estão acontecendo. Então, acontece todo dia, várias vezes, e a população não sente, então não é colocado na mídia, não é, mas são muitos. Então, esses 2 últimos dias, FS Cavalcante e ouvintes, os terremotos tiveram uma força muito maior e foram sentidos pelos moradores e causou danos em algumas residências. Tá? Tem postagens, tem matérias que já estão mostrando isso, que residência rachou o piso, né? Algumas outras quebraram as janelas de vidro, certo? Então, não tem vítima, mas aconteceram problemas nas estruturas das casas, de algumas residências, certo? Então, o povo, né, do Acre é bem assim, do sobrenatural, né? Eles falam muito na coisa do fim do mundo, né? Eles estão destacando nessa matéria que eu estou vendo aqui, eles destacam que tem moradores que querem atribuir esses ocorridos ao sobrenatural. Então, eu misturo uma coisa com outra. Mas, assim, os sinais dos fins dos tempos, a gente sabe que estão aí, né? Que estão aí. Que essas pessoas lá do Acre, né, diz que estão lotando as igrejas e acreditando que é o fim do mundo. Então, os cientistas parece que não acreditam nessas coisas. Alguns acreditam, outros não, né? Então, eles também consultaram outro professor, Dr. Romero Pinheiro, coordenador do Laboratório de Geofísica da Universidade Federal do Acre, e confirma as informações da Defesa Civil, e que também é outro geofísico, como o Eduardo Menezes, né? Que atribui os abalos, os terremotos, às placas tectônicas. Que ele diz o seguinte, abre aspas, trata-se de um limite convergente com um processo de subducção, quando uma placa tectônica mais densa mergulha sobre outra placa
em uma zona de convergência. As forças compressivas de convergência e subducção produzem grandes terremotos ao longo da zona de subducção. Normalmente, nos últimos anos, os eventos são profundos, em torno de 600 quilômetros, apesar de que também são registrados eventos rasos como esses que estão ocorrendo em Tarauacá, afirma ele. Isso são todas palavras dele. Então, aquilo que a gente já falou naquela matéria que a gente falou dos terremotos profundos da Amazônia, de 600 quilômetros, 400, 500, 600 quilômetros, que havia toda uma movimentação na região norte para um estudo, né, de várias universidades, que realmente essas estações sismográficas foram colocadas para esse estudo também, né, em função disso que eles estão detectando todos os terremotos que ocorrem, e também ele dizendo, reiterando também, que agora esses terremotos estão ficando mais na superfície. Isso é o perigo. É acontecer na superfície e acontecer em zona que existe pessoas, né? Em zona com população. Então, aí ele está dizendo, esses rasos, né, que estão deixando as pessoas preocupadas, amedrontadas e até causando danos nas estruturas, nos pisos, nas rachaduras nas paredes, estilhaçando vidros, e eles acontecem aí 20 quilômetros de profundidade, 15 quilômetros de profundidade. Eu acabei de falar, né? Falei em 15 quilômetros, ele falou em até 20 quilômetros de profundidade. E esses dos últimos dias que aconteceram lá foi dessa forma, né? Então, ele diz que por que está acontecendo mais para cima? Por causa das falhas ativas, falhas geológicas, fraturas de grandes blocos, camadas rochosas. Então, onde tem as falhas, que dá bem no lugar das falhas, essas falhas recebem essa ressonância do terremoto com muito mais força, como acontece aí no Nordeste, que tem muita falha. Então, onde tem falha aqui na região norte, vai acontecer os de pequena, os mais, como vou dizer, rasos, né? Os eventos vão ser mais rasos. E ele diz também que os eventos profundos acontecem devido à liberação de energia quando a placa de Nazca se afunda no manto da Terra, que se localiza entre a crosta e o núcleo. Então, as hipóteses dizem que esse mergulho é vertical, bem abaixo do norte do Acre. Mas isso não é hipótese, já foi confirmado que ele está entrando por baixo da bacia amazônica e o Acre fica bem ali, né? O Acre é a entrada da bacia amazônica. Então, isso aí, ninguém esperava por isso, né? Todo mundo achando que o Brasil, salvo completamente de qualquer tipo de reação de uma placa tectônica, que as placas tectônicas de subducção só ficam ali no Pacífico, não. É trabalhado, os anos vão passando e elas vão entrando por baixo de outra placa. Não ficam paradas, não ficam paradas. Então, Tarauacá está ali, pertinho. E quantos quilômetros fica da capital, Rio Branco, né, no Acre? 408 quilômetros. É pertinho da capital do Acre. Então, ali é uma região onde os terremotos não são novidades. Ali, quando no comecinho do ano a gente viu que foi mais de uma semana com terremotos, e aquele mais forte não foi um 6,5, né? Foi um 6,6, foi o maior de todos, né? E esses fortões aí que aconteceram foram a 600 quilômetros de profundidade, por isso que não deu nada. Imagina um desse nessa profundidade que aconteceu agora nesses 3 dias. Mas só que, naquela ocasião, foi sentida até em Rio Branco. Todos os móveis balançaram, né? E segundo alguns cientistas, em 2019, teve um registrado pelo SGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, que foi a 6,8, em Tarauacá.
Acredito eu que tenha sido colocado aqui pelo Brasil, pelos cientistas brasileiros, como se fosse um terremoto ocorrido no Peru, na Bolívia. Não é verdade, Fies Cavalcante? Eu acho que foi desse jeito mesmo, né? Eles falam aqui também em junho de Com 2020, certeza. com certeza, né? Eles falam aqui também em junho de 2022, aquele que eu falei agora, eu me lembro direitinho, foi dia 7 de junho, foi no dia do seu aniversário, em 7 de junho de 2022, um de 6,5 que atingiu a região da fronteira entre o Peru e o Brasil. Só errei na magnitude, disse que foi o 6,2. Não, Tem um detalhe aqui, que 6,5. esse, eu acho que esse é o mesmo terremoto que eu estou olhando aqui, né? Mas pode continuar que daqui a pouco eu tenho informação para te passar aqui, para você ver, viu? Certo. Ok. Bom, continuando, então, ele fala que em junho de 2022 teve um de 6,5. E eu errei ali só na magnitude, eu disse que era um 6,2 e era um 6,5. E ele diz, atingiu a região da fronteira entre o Peru e o Brasil. Muitos destes terremotos, eles são noticiados como sendo do Peru e não no Brasil. E, na verdade, acontece na fronteira, então, né, são dos dois países. E esse aí foi a 111 quilômetros da cidade de Tarauacá. Né? Então, foi mais próximo à fronteira com o Peru, por isso não foi tão noticiado. Né? E é um município que registra muitos terremotos, né? Muitos terremotos. É isso aí. Você pode passar a informação que Certo, eu aí vou passar. depois eu continuo. Olha, eu confirmei aqui, realmente é o mesmo terremoto. Você falou em 111 quilômetros da cidade de Tarauacá, né, no Acre. Uhum. Então, em junho de 2022, o terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região da fronteira entre o Peru e o Brasil. O tremor ocorreu por volta das 22 horas, hora de Brasília, né? Com uma profundidade de 616 quilômetros, a cerca aí de 111 quilômetros da cidade de Tarauacá, como você falou. Ainda em 2022, o professor e doutor em Geografia da Universidade Federal do Acre, o FAC, Valdemir Lima dos Santos, explicou que o município é o que mais registra terremotos com grandes magnitudes no estado acreano. O professor é autor do projeto Eventos Tectônicos no Acre, levantamento e caracterização inicial da ocorrência de terremotos, desenvolvido no Laboratório de Geomorfologia e Sedimentologia da UFAC. O material estuda abalos sísmicos no estado do Acre entre 1950 e 2016. Segundo o estudo, entre os anos 2000 a 2016 foram registrados 38 terremotos no Acre, com magnitude acima de 5 graus, a maioria na cidade de Tarauacá. A explicação para esses eventos, conforme especialistas, seria uma possível falha geológica, porque o município fica dentro de uma grande depressão. Ele complementa o seguinte: a cidade está dentro de uma grande depressão, então temos lá o platô de Cruzeiro, aliás, o platô de Cruzeiro do Sul, que é parte alta, e depois descemos Tarauacá, Feijó, até Sena Madureira, cidades do interior, onde tem uma grande depressão no estado, que chamamos de Depressão Juruá-Laco. Depois temos uma planície que pega Rio Branco até Acrelândia. É possível que nessa região, como os terremotos ocorreram em linha, se você olhar no mapa, vai estar alinhados. Pressupõe que haja uma falha geológica naquele município que corta, inclusive, o Acre ao meio, frisou. E aí, Sr. Barbosa, qual a sua opinião sobre né, esta matéria aqui? Sim, sim, não, esse de 2022, com certeza, com certeza. Agora, eu vou te dizer uma coisa, enquanto você estava falando, eu vi aqui as informações, essas mesmas informações, né, acho que é na mesma matéria que eu estava colocando aqui, então, tem um, tem um vídeo aqui que mostra até o do dia 2 aqui,
Depois a gente pode colocar esse vídeo aqui no canal para as pessoas verem, ou no próprio vídeo que depois eu vou editar, né? Vamos ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui. E esse mesmo professor, Valdemir dos Santos, que é da Universidade Federal do Acre, né? Ele é doutor em geografia, e você falou aí, autor do projeto Eventos Tectônicos no Acre, levantamento e caracterização da ocorrência de terremotos, coordenador do Laboratório de Geomorfologia e Sedimentologia da UFAC. O que ele diz desse que deu agora, dia 2, esse mais forte? Que inclusive rachou o piso, quebrou vidro, tal, balançou tudo e tal. Ele disse que não se trata de um terremoto, mas o fenômeno pode estar relacionado com a queda de fragmentos de um meteorito, que explicaria a incidência do terremoto em 2 dias seguidos e também o clarão visto no céu. Olha só essa hipótese. Ele diz o seguinte: não existe em nenhum órgão oficial, nem na USGS, que é o órgão americano, né, que nós conhecemos, que registra os terremotos aí em nível mundial, o mais conhecido. Ele diz que não existe nenhum registro de que tenha sido por causa de movimentação de placa tectônica, embora seja uma região com alta probabilidade para isso. E ele acredita que o meteorito, que o laboratório trabalha com a perspectiva da possibilidade de ser um meteorito, né? O meteorito atravessa aí a atmosfera, né? E nós sabemos aí que ele entra na atmosfera a uma velocidade incrível aí, né? Chega a atingir mais de 70 km por segundo, né? Ele faz um estrondo e ele provoca um clarão. Não vi nenhuma pessoa falando sobre clarão no céu, né? Então, se está acontecendo um estrondo, se o meteorito está caindo, só para concluir o meu pensamento, só um pouquinho. Se o meteorito está caindo, causando um estrondo desse, balançando, inclusive rachando estruturas, quebrando vidros, o negócio está ficando pior do que a gente imagina. Você não acha? Com certeza, viu? Com certeza. E eu ouvi através de um vídeo, hoje de dia, eu vi através de um vídeo de um canal no YouTube que realmente apareceu uns clarões, viu? Tem vídeo, viu? Sim, acontece que quando acontecem terremotos fortes, é possível ver-se clarões no céu. Isso aí não é a primeira vez que acontece, não. Isso aí já se viu muitas vezes, não é verdade? Verdade, com certeza, viu? Essa informação, eu vi esses clarões hoje no vídeo, eu não me recordo qual foi o canal, mas eu vi, mas a pessoa estava relacionando os clarões ao acontecimento do terremoto, viu? Exatamente. E esse geógrafo aqui, ele está colocando. Eu vou ver o vídeo aqui, eu vou tirar o volume. Enquanto eu falo com você, eu vou dar uma olhada nesse vídeo que tem aqui do dia 2, às 4. Pero que usted ahora está escuchando el perro. Sim, sim. Aham. Essa aqui não. Não, essa câmera que eu estou vendo não tem som. Então, eu até botei aqui o áudio. O cachorro fica bem doidinho aqui, né? Fica bem doidinho por causa do terremoto, né? A gente vê aqui. Se um meteorito que está caindo, como ele disse que poderia ser, eu fiquei surpresa em ouvir isso. Se ele diz que causou isso, causa, né? Ó, aqui balança todo o portão ali, agora eu vi. Não tem nenhum clarão. Se está causando tudo isso, meu Deus, o meteorito é muito grande, está caindo meteorito aqui no norte do Brasil, então, meu Deus, isso é terrível. Tá pior do que terremoto, pior do que a placa de Nazca entrando por baixo da bacia amazônica. É verdade. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre Olha, isso, que seria um meteorito que caiu, que se ouviu clarão e tal. Eu achei incrível a opinião desse geógrafo Valdemir dos Santos, que por uma sim, coincidência é o mesmo que você falou aí, que em 2022 falou no terremoto lá de Tarauacá, né?
Sim, é o mesmo. Olha, o vídeo que eu vi, aliás, tinham dois vídeos que a pessoa, não estou recordando o nome desse canal, depois eu vou te passar para você pegar para você ver. Olha, tinha dois vídeos. O primeiro vídeo, a imagem realmente aparece um clarão muito forte. E já no segundo vídeo, não, só foi um pouco. Mas ele colocou justamente os dois vídeos juntos, sincronizados para ver o mesmo momento, né? Os dois juntos, né? Sincronizado para poder ver o que ocorria. Só que o primeiro foi que existiu o clarão mais forte, né? O clarão mais forte, e já o segundo não, entendeu? Que ele acredita que o primeiro realmente tem muito a ver com essa ocorrência aí, né? E agora a gente não entende por que essa ocorrência pode realmente estar ligada na causa, né? Do terremoto, né? É, Ou tá no muito caso do estranho, muito estranho, meteorito. Tá muito estranho, estranho. né, isso aí, né? Muito E, estranho. e aquela, em relação aquele asteroide que ia ficar preso na atmosfera da Terra, será que não tem nada a ver com isso, não? Ah, pois é, pode ter, né? Pode ter também, a gente nem estar sabendo disso. E Olha só. pode ter a ver também com o Sol, né? O Sol que, olha, você não tem ideia como está o Sol. Você deve ter, sim, porque eu coloquei no canal hoje, né, da explosão solar. Esse ciclo solar 25, ele está muito ativo. Nesses últimos dias, nós tivemos, no dia primeiro, nós tivemos uma X7, né? É um flare na X7, no final do dia primeiro ali, na mancha 3842. E depois nós tivemos o GRS Cavalcante. Nós tivemos um flare hoje, X9. Esse é mais forte do que aquele do dia primeiro, é o mais forte até agora nesse ciclo solar. Então, a do dia primeiro, tá? A do dia primeiro, que eu estava olhando aqui no Space, ela vai chegar amanhã, e a que deu hoje vai chegar dia 6. E olha, olhando aqui aquele mapa que eu mostro, né, do Space Waiter aqui, Prediction Center, spacewaiter.com, é bastante forte, bastante forte. E os flares já vieram, né? Porque os flares, quando acontece, eles vêm aí em 8 minutos, né? Então, teve um dia primeiro, foi quando deu o primeiro terremoto em Tarauacá, e teve outro hoje, né? Hoje teve outro terremoto. Então, assim, é bastante forte isso que está acontecendo no Sol. E quando aconteceu, o flare, onde é que foi que o flare aconteceu? Bem em cima da América do Sul, Oceano Pacífico, parte leste do Oceano Pacífico, ou seja, placa de Nazca. Você entendeu? Você entendeu a relação? É impressionante. Então, você vai ter duas ejeção de massa coronal em direção à Terra, uma em cima da outra, tá? Dia 4, dia 6. Elas, conforme, né, os cientistas vão chegar no dia 4, dia 6. Mas nós sabemos que as previsões deles não estão dando muito certo. Então, nós podemos prever que pode acontecer que as duas cheguem ao mesmo tempo. E se chegarem ao mesmo tempo, duas X, uma na 7, uma na 9, que são as maiores que já aconteceram nesse ciclo solar 25, olha, pode acontecer algo bastante sério, bastante grave aqui no planeta, viu? Bastante sério mesmo, porque os flares já estão dando sinais aí de que estão aí, que não são brincadeira, não. Porque acredito eu que essa movimentação forte da placa de Nazca, tá? Em direção aqui ao planeta, nesses flares, a placa de Nazca se movimentou de uma maneira muito forte, tanto que diminuiu a profundidade do terremoto. De 400, 500, 600, foi para 15, 20 quilômetros. Isso é uma distorção, isso é uma diminuição de profundidade muito impressionante, muito forte.
Isso aí é uma coisa impressionante que eu vejo, assim, sabe, de acordo com tudo que eu já vi desde 2020 em relação a ciclo solar, em relação aos flares, em relação à injeção de massa coronal e em relação disso correlacionado com os terremotos que ocorrem aqui no planeta, eu vejo uma situação assim, ó, uma situação crítica em relação ao que poderá acontecer aí nos próximos dias em decorrência dessas ejeções de massa coronal vindo para o planeta. Com certeza. Você falou sobre o flare, né, que ocorreu. Imagine só o que a maioria das pessoas não sentiram, né, no dia de hoje, que eu também não estava me sentindo muito bem hoje, não. Agora eu descobri qual foi o motivo, né? O motivo dessa situação. Tá aí o flare, né? Que isso aí causa muita coisa, né, nas pessoas, né? Muita coisa, muita coisa. Ele tem uma reação porque é uma radiação, né? O flare é uma radiação que vai na ionosfera e reativa toda a ionosfera ali, né? Que faz ele vem com íons, com prótons, elétrons, eletricidade na ionosfera. Então, isso causa radiação muito forte e vem para a Terra. E nós estamos aqui e nós sentimos isso também. Com certeza. A gente sente, porque essas explosões solares de raio-x, elas são muito fortes. Elas são muito fortes. Elas vêm muito rápido, elas viajam a uma velocidade impressionante. Impressionante. Essa mancha solar aí que mandou esses flares, a 3842, está bem de frente para a Terra, sabe? Então, é uma explosão que deu aí, né? Dia primeiro, uma X 7.0. Hoje deu uma X 9.1, sabe? A maior de todas, desde 2019. Né? Então, essa mancha solar, essa 3842, está bem de frente para a Terra. Ela tem um campo magnético. Um campo magnético que ele tem os 3 componentes que faz com que explosões da classe X aconteçam, que é o beta, gama, delta. Tem algumas que tem só beta, tem algumas que tem só gama, outras que tem só delta, outras tem beta, gama, outras beta, delta, outras gama, delta. Essa tem beta, gama, delta. Isso abriga muita energia. Muita energia. E quando explode, elas vão ser explosões, todas praticamente, vão ser explosões de classe X. E ela ainda está de frente para a Terra, então ela tem muito ainda que dá explosões até chegar no lado leste e depois, né, que a Terra está dando volta ao Sol, a Terra vai girando e vai ficando essa mancha, né, para trás. Não é o Sol que está girando, nós que estamos em volta dele. Então, eu vejo aí um cenário muito crítico, tá? Esse ciclo solar se intensificando muito. Isso aí são os raios cósmicos vão entrando na atmosfera da Terra, vai aumentando aí a contagem dos nêutrons, né? E aí, o que acontece? A pressão, né, do centro da Terra vai aumentando, porque eles atravessam, esses raios atravessam, eles não ficam na magnetosfera. A magnetosfera, ela até pode conter a maioria deles, mas eles passam pela magnetosfera e entram na ionosfera, na atmosfera da Terra, e ali é que acontece a produção aí dos íons, né? E ali é que se dá essa passagem, né, aqui para a superfície da Terra e entrando nas camadas da litosfera, né, entrando nas camadas mais abaixo, entrando onde está o manto e fazendo com que haja,
já existe uma movimentação natural das placas tectônicas, mas é que seja potencializada essa movimentação dessas placas tectônicas, fazendo com que os terremotos eles sejam mais intensos e que eles venham fiquem com uma profundidade menor, né? Que saiam lá de baixo, onde nós temos aí os 600, 400 a 600 quilômetros, que fiquem em 15, 20 quilômetros, como nós vimos acontecer agora. É isso. Isso é impressionante. Isso é impressionante porque a gente vê um cenário bastante crítico aí, né? Os terremotos acontecendo e o ciclo solar intensificando muito. Nós vemos o eclipse que aconteceu anular, né? Eclipse, isso tudo potencializa. Isso tudo potencializa. Nós vimos Deus no dia 29 chegar essa segunda lua. O que é essa segunda lua? É um asteroide. É como eu falei da última vez aqui, que eu falei sobre esse asteroide que viria para que nós tenhamos, não é visível, né, no céu, não, os cientistas dizem não é visível no céu, só com telescópios muito potentes como eles têm, não é visível no céu e ele está parado. Eu não entendo como ele vem, né, ele fica e vai ficar 2 meses e depois ele vai sair novamente aqui, né, das proximidades aqui do nosso planeta. E o que ele vai provocar aqui. Porque é algo que não é natural ter aqui no nosso planeta. Não é natural ter um asteroide aqui no nosso espaço, nas proximidades da Lua. A Lua, ela tem uma interferência muito grande em tudo que acontece aqui nas marés. Nós sabemos, a Lua ela tem as fases, ela se aproxima da Terra, ela se afasta da Terra, assim como o Sol, que também tem todo esse ciclo, né, de muita movimentação em relação ao que acontece aqui na Terra. Todo o sistema solar ele é algo muito assim correto, muito Deus fez tudo muito sincronizado. Quando algo sai do seu devido lugar ou algo chega de fora para compor algo que não está ali, alguma coisa acontece diferente. Então, esse cenário eu vejo como um cenário bastante crítico para nós. E agora aí, chegando, né, amanhã, chegando no domingo aí, essas CMS, essas ejeções de massa coronal fortes de uma mancha solar que estava voltada para a Terra, que mandou um flare já no dia 1º, uma X na 7.0, e hoje mandou outro flare na X 9.1. Então, a maior de todo o ciclo solar 25 que começou lá em 2019. Isso é um cenário muito crítico, muito mesmo. Então, o que nós podemos esperar? Nós temos que ficar muito atentos nesses próximos dias aí, porque nós vamos ver acontecer mais terremotos mais fortes. Nós estamos vendo acontecer em Tarauacá, aqui no Acre, desde o dia 1º, terremotos das pessoas sentirem, as pessoas ouvirem explosões e sentirem, e abalar, inclusive, as estruturas das casas, quebrando o vidro, rachando o piso, movimentando móveis. Olha aqui no Acre, poucos quilômetros da capital Rio Branco, em Tarauacá, onde já aconteceram os maiores terremotos do Brasil em outros anos. Aconteceu em janeiro de 6.6. Isso é muito crítico, viu? Isso é muito sério. E nós temos que ficar bastante atento a esses acontecimentos. FS Cavalcante. Só Barbosa, realmente, com certeza, viu? Tem que ficar atento, porque os últimos acontecimentos aí que estão ocorrendo não é de brincadeira, viu? Olha, queremos aqui agradecer aqui a presença, participando na live, o Rui Fernandes. Boa noite para você, Rui, seja bem-vindo aqui à live do canal Sol Barbosa. E é isso, Sol Barbosa, essa situação do Acre a gente já vem acompanhando, e até aquela época dos grandes terremotos, né, aquelas ocorrências que a gente lembra, né, por causa da profundidade, ainda bem, né, que foi profundo, porque se não fosse, teria ocorrido coisa mais séria, não é verdade?
Só Barbosa, Até eu ligar o microfone vai alguns segundos, por isso que tem esse delay aí, tá? É até eu chegar no microfone aqui às vezes eu clico em cima do microfone e ele não abre na hora, eu tenho que clicar mais de uma vez. Então é por isso que dá um pequeno delay aí na minha entrada, certo? Pois é isso mesmo, né? Você pode repetir a pergunta, por favor, que você fez? Ou a sua colocação, para eu poder fazer as minhas colocações aqui? eu falei que a região do Acre, né, a gente já vinha acompanhando essa situação desses terremotos numas épocas muito antes, a gente já vinha acompanhando, né? É uma época muito distante, a gente já acompanhava e já ocorreu terremotos, né, de uma magnitude muito alta, que a gente já falou aqui, né, já no início, e que ainda bem, graças a Deus que ocorreu numa profundidade grande, né? Exatamente, diferente dos que estão acontecendo agora desde o dia primeiro, que estão acontecendo aí 15, 20 quilômetros de profundidade. Por isso e está acontecendo numa zona onde tem população. Por isso que a população acordou na madrugada desesperada, impressionada, muito preocupada, correram todos para a rua, né? Por quê? Porque ouviram uma explosão como se fosse uma bomba primeiro, e depois tudo tremeu. E não teve nenhuma vítima, né? Graças a Deus, mas teve os danos nas estruturas, né? Com piso rachando, com vidro estilhaçando, né? Então, as coisas balançando dentro de casa. Imagina o terror que deve ter sido para essas pessoas assistirem isso, né? Os que já deram anteriormente, que chegou aí a magnitude 6,6, 6,8 em outros anos, eles deram essa profundidade toda aí que você falou, né? 400, 500, 600 quilômetros de profundidade, que daí a onda sísmica se espalha, né? Que foi sentido em São Paulo, foi sentido, né, em outros locais, né? Foi sentido em Manaus também, né? Foi sentido mais longe. Quando ele é profundo, se sente mais longe. A onda sísmica ela viaja tanto pela camada, né, da Terra quanto pelo oceano. Mas esses não. Esses, desde o dia primeiro, aí, eles estão muito na superfície. E agora, com esse grande alerta aí de tempestade geomagnética, que entrou em vigor hoje para chegada aí dia 4 e chegada dia 6, então, dessas grandes erupções solares que aconteceram, uma dia primeiro e outra, a maior de todas aconteceu hoje, há pouco tempo, então, vai afetar com certeza as condições ionosféricas aqui do nosso planeta, né? Aí nas baixas latitudes e no lado da Terra que está voltado para o Sol, e essa ejeção de massa coronal, lá do dia primeiro, né? Pode chegar hoje de noite, já amanhã, né? Vai perturbar bastante aqui no nosso planeta, tá? E a condição aí da outra que vai chegar aí pode ser no sábado de noite ou domingo. Então, nós não sabemos ainda se vai dar uma G1, G2, G3, G4 ou G5. Eles preveem uma G3, mas sabe como os cientistas estão aí? Eles estão prevendo uma coisa e acontecendo outra. E sempre acontece a mais do que eles preveem, né? Então, nós vamos ficar de olho aqui em todos os sistemas que monitoram os terremotos, em todos os sistemas que monitoram também essas condições das tempestades geomagnéticas aqui, né, as condições ionosféricas, a contagem aí dos nêutrons, dos elétrons, né, para a gente ver onde está pegando mais, menos. Aqui eu tenho condições de ver isso aqui em todo o material aí que o NOAA, a NASA fornece, para que a gente possa acompanhar isso tudo, né, dos ventos solares, aí das condições ionosféricas, através aí do Space Weather Prediction Center. Então, a gente vai acompanhar isso tudo aí, vai atualizando aqui no canal do Telegram. A gente poderá ir nas próximas horas, amanhã de manhã, entrar ao vivo aqui para ir mostrando aí o que está acontecendo. E tomara que nós não vamos perder aí o sinal, né, da internet, né, que não falte luz, que não falte a internet para a gente poder aí ter esse contato aí com sites, né, para a gente poder estar informando aqui os nossos ouvintes, os nossos seguidores aqui do canal do Telegram
aqui do canal Sal Barbosa, FS Cavalcante. E aí, seja bem-vindo, né? Quem está aqui acompanhando também, né? O nosso inscrito aqui, Rui Fernandes, né? Seja bem-vindo aqui. Fique à vontade também para mandar alguma mensagem lá no canal de membros, né? Mandar um áudio, mandar alguma mensagem escrita, alguma imagem também. Fique à vontade aí para enviar, que nós colocamos no canal principal depois. Certo? É isso aí, né, Fies Cavalcante? Acho que já estamos quase no final aqui do nossa... eu fico à disposição, se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição aqui para responder qualquer pergunta aqui a respeito desses assuntos. Ok, Sr. Barbosa. Olha, eu quero perguntar novamente, aliás, pedir para você repetir aí a magnitude do flare que ocorreu hoje. 9,1. Foi 9,1. O flare que ocorreu hoje, 9,1. Faz pouco tempo, né, que ocorreu esse flare. E esse flare, como a gente já sabe, o flare, para vir do Sol até aqui, ele demora 8 minutos. Ele impacta uma parte do planeta, né? E foi aqui, o que deu dia primeiro foi na América do Sul. Né? Esse de hoje, eu estou até olhando o mapa aqui para ver onde foi que ele impactou aqui. Onde foi que ele impactou? Porque nós estávamos aqui na live... Aqui, eu estou com o painel bem aqui na frente, aqui eu vou colocar aqui para ele, vamos ver onde é que impactou essa X 9,1. Foi a maior explosão nesse ciclo 25 desde 2019. Vamos ver onde é que ele vai dar aqui. Eu estou aqui acompanhando aqui no painel, direto no painel, porque já tinha uma movimentação de tempestade geomagnética. Não para, né? São todos os dias, porque nós estamos no ciclo solar 25 na maior intensidade desse ciclo. Vai acontecer. Olha, realmente foi no Oceano Pacífico e bem ali no leste, né? Na placa de Nazca. FS Cavalcante e ouvinte aí, Rui, que está nos acompanhando, e todos que irão nos acompanhar depois, que nós vamos colocar no canal do YouTube, né, esse áudio aqui, junto com algumas imagens. Quero também aqui compartilhar, depois que nós terminarmos a live, esse painel aqui com a chegada do dia 1º e do dia 3, também, né, mostrando aqui como é que foi o flare no Sol, com as imagens da NOAA aqui, né, dos entusiastas do painel espacial aqui, do clima espacial que é disponibilizado aqui para que a gente possa acompanhar, monitorar e registrar aqui tudo que acontece no Sol, né, na parte aí do ciclo solar 25. Certo? É isso aí. Com certeza. Espero ter respondido a sua pergunta. Pois não. Respondeu sim. Eu pedi para você repetir o flare, né? Deu 9, né? O flare, então, muito forte. Muito. Então, eu lembro a todos os inscritos aqui no canal do Telegram, né? Sal Barbosa, que, olha, hoje o perro tá com tudo hoje, aqui o perro do meu vizinho, viu? Mas é isso, a gente não tem que continuar com o perro e tudo, né? Então, é o seguinte, eu quero falar sobre um assunto muito importante, que eu falei agora há pouco, que com esse flare, muitas pessoas hoje sentiram, né? Muitos sintomas, né? Inclusive, muitas pessoas podem ter sentido assim, um aumento da pressão arterial, dor de cabeça e muitas coisas mais, né? Então, hoje, quinta-feira, 3 de outubro, a gente sempre faz as nossas lives. O seguinte, a gente faz as nossas lives sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas, não é isso? Então, o que que acontece? O perro deu uma paradinha aqui, ele acalmou mais. A gente faz as nossas lives sempre às 19 horas, né? Então, o que que ocorre? Eu quero deixar aqui para você que está ouvindo no chat, né? Você que está acompanhando através do chat no YouTube,
você pode deixar o seu relato de hoje, dessa quinta-feira, né, 3 de outubro, o que você sentiu exatamente na data de hoje, nessa quinta-feira, né, o que você sentiu, já que Sol Barbosa já falou sobre o flare, né, que deu 9, né, a magnitude de 9, o flare muito alto, né, Sol Barbosa, e inclusive isso aí pode trazer muitos sintomas, não é verdade? Sim, muitos sintomas, com certeza. Aí, né, traz bastante, deixa as pessoas com tonturas, com dores de cabeça, com formigamento na ponta dos dedos, a pressão alta, taquicardia, uma depressão, e também atinge, né, os animais também são atingidos, ficam desorientados, os pássaros, os peixes, também. E uma coisa muito importante aí também, os sistemas de energia todos são abalados, os satélites, posicionamento GPS, essa parte dos oleodutos também, os cabos de comunicação que estão por baixo do mar também tem uma pressão, os rádios HF, então são perturbações geomagnéticas e podem ter um efeito sério nos sistemas de energia. A radiação afeta, né, os aviões, afeta os navios, afeta toda a linha de energia, tá? Então, os cabos, né, de energia também, e nós também, né? Nós, seres humanos, também sofremos bastante com isso, né? Certo? Os transformadores, né, de energia, eles se aquecem. Então, esses transformadores, eles não aguentam quando vem um flare ou uma injeção de massa coronal. Essa parte estrutural do vento solar, esse plasma, eles aquecem o transformador de energia, né? E a alta tensão, ela satura, né? Ela satura. Então, existe dentro desse transformador de energia uma mudança na temperatura, né? Onde ele tem eu não sou um eletricista, não sou uma especialista nisso para falar, mas o que acontece, né? O que era o ponto negativo fica positivo e o positivo fica negativo. É mais ou menos isso assim, que eu consigo explicar. Então, existe o transformador, que é um transformador de energia em eletricidade, ele troca os polos, o suporte estrutural que ele tem para poder fazer essa transformação da energia em eletricidade, ele sofre um aquecimento muito grande, acaba explodindo o transformador, tá? É mais ou menos isso. Espero ter explicado direitinho como é que é isso aí, tá? Certo, Efés Cavalcante, certo, o nosso ouvinte aí, Rui, que acompanhou a gente aqui, né? Acompanhou a nossa live aqui. É isso aí. Sim, agradecemos a presença aí do Rui, né? Aí, né, escutando aí o nosso trabalho aqui, da live dos terremotos. Olha, e agora há pouco, né, eu tive que desligar o microfone um pouquinho, porque além do perro, né, o cachorro está latindo aqui, vinha um carro de som, então ia piorar bastante, vocês não iam conseguir me ouvir direito, então eu tive que cortar por alguns segundos aqui, porque ficou, o bicho pegou aqui uns segundos aqui por causa do carro, ainda bem que passou rápido, né? Ele passou logo. Pois é, Sim. mas é isso. Eu consegui voltar a falar. Pois é. Então, respondeu sim, com certeza. Pois é, se houver algo a mais que você queira acrescentar na live de hoje, se não, a gente pode fazer aqui as nossas considerações finais, né? E depois eu vou fazer a edição para que a gente possa depois postar no seu canal no YouTube, né? Sim, sim, Efés Cavalcante. Não, eu já terminei aqui, né? Termino essa live aqui, bastante preocupada com o cenário muito crítico que se apresenta aí nos próximos dias, né, em todo o planeta, e uma preocupação grande aí também aqui com o nosso Brasil, né? Que está aí, que recebeu já no dia primeiro aí essa grande quantidade aí de radiação na ionosfera, né? Provocou aí, com certeza provocou, está provocando esses terremotos na região norte, ali no Acre, ali em Tarauacá,
ali naquela região onde tem bastante sismicidade, né, porque a placa de Nazca vem por baixo da placa sul-americana, ali na bacia amazônica. Então, isso preocupa bastante, já que não estão mais acontecendo, neste momento, terremotos profundos de 400, 500, 600 quilômetros de profundidade, e sim terremotos fortes, que aconteceu um 4.1 ali, né, hoje, aconteceu esse terremoto forte, com explosão, as pessoas ouviram e sentiram o terremoto forte, que estremeceu tudo, que houve danos nas estruturas, estilhaçou vidro, rachou piso. Então, esses terremotos estão a 15, 20 quilômetros de profundidade, segundo os especialistas, apesar de que não temos, né, uma maneira de medir a profundidade, mas pelos danos, pelo que as pessoas sentiram, dá para saber que foi assim. Né? Um 4.1 aí, extremamente forte, de 15 a 20 quilômetros de profundidade. Muito preocupante essa situação, FS Cavalcante, nós queremos dizer aos nossos ouvintes aqui, e também as pessoas que vão ouvir e ver aqui no canal do YouTube, que nós estamos monitorando aí a cada momento e estaremos trazendo as informações aqui no YouTube, nas postagens, e também lá no canal do Telegram. Vamos seguir o canal do Telegram, que eu vou colocar as informações lá em tempo real, aqui em tempo real, ok? Uma boa noite a todos, um abraço em cada uma, fiquem com Deus. Namastê. Boa noite, Fies Cavalcante. Boa noite a você também, obrigado, viu? Pois é, boa noite a todos os inscritos aqui no canal Sol Barbosa e boa noite também aos inscritos no canal do YouTube, você que vai ouvir a live no canal do YouTube. Saiba que a live do Alerta Terremoto é apresentada todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. Ontem não foi possível a gente fazer a live, mas viemos fazer hoje, né? E está aqui, está concluída a live de hoje. Uma ótima noite a todos, a você que vai acompanhar aí no canal Sol Barbosa no YouTube. Obrigado, Sol Barbosa, tchau, até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, Fies Cavalcante, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.